Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos falar hoje sobre o sacrifício de Cristo, porque Ele foi melhor do que todos os demais sacrifícios da antiga aliança, dos povos antigos. Nós vamos falar também porque podemos ter segurança da nossa salvação, porque pode haver uma esperança para você. Talvez você tenha entrado aqui e se sinta sem esperança, desesperançoso, parece que nada acontece na sua vida. E nós vamos ver como o sangue de Cristo regenera o ser humano. Vamos abrir então nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Queridos, agora vamos pular para o versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecados semelhantes à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Até aí, meus queridos, vamos orar mais uma vez. Eu peço a gentileza de alguém que puder buscar um copinho de água para mim, por favor. Senão até o final desse sermão minha voz já foi. Vamos orar, queridos, agradecer ao Senhor por estarmos aqui, compartilhando a sua palavra. Senhor, muito obrigado, Jesus, por estarmos reunidos na tua casa. Abençoa a vida dos meus irmãos, que agora nesse momento, Senhor, os nossos olhos e ouvidos estejam abertos àquilo que o Senhor vai nos falar, que a tua palavra seja somente aquilo que nós viemos a falar, que nada venhamos a falar de nós mesmos. Usa as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Paulo aos Romanos aqui está falando sobre o sacrifício de Cristo, que é muito melhor e muito mais abrangente do que os antigos sacrifícios que eram feitos.
E também está dizendo que pelo pecado de Adão, como nós sempre falamos aqui, entrou a transgressão, entrou a condenação. Mas pela obediência de um homem só, que é Cristo Jesus, o único que conseguiu obedecer a lei, cumprir a lei, e a fez em nosso lugar, por meio dele, nós também fomos todos justificados. Disso decorrem algumas verdades que nós vamos falar aqui nessa noite para você. Hoje nós vamos falar sobre o sangue de Cristo e o seu poder. O sangue de Cristo é poderoso para libertar, para salvar. O sangue de Cristo não é uma coisa mágica, que nós invocamos como se fosse alguma coisa para nos ajudar em alguma situação, como muitos pensam. O sangue de Cristo foi derramado uma vez só, e já está com a sua força e o seu poder, já destruíram o maligno de uma vez por todas. E a primeira coisa, a primeira verdade que nós vamos compartilhar com os irmãos aqui, é que o sangue de Cristo encerrou o sacrifício perfeito. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz que o sangue de touro e de bodes não pode remir pecados, são sacrifícios imperfeitos. Aí então você poderia me perguntar, nossa, mas por que esses sangues então eram derramados na antiga aliança? Lá no Velho Testamento, quando alguém pecava, precisava matar um cordeirinho, ou precisava matar, sei lá, dependendo do pecado da galera, matava um boi, né? Ou às vezes era uma oferta de gratidão, matava uma pombinha, e assim por diante. Então, por que esses sangues imperfeitos eram derramados se não remiam pecados? Veja, querido irmão, nessa noite, vamos voltar um pouco no tempo. Jesus sempre existiu, ele é pré-existente ao seu nascimento, diferente de mim e você. Nós não existíamos em outra vida e passamos a estar aqui agora. Nós não cremos nisso. Mas Cristo sempre existiu. Ele é coeterno com o Pai, tem a mesma substância de Deus, o Pai, e estava com o Pai desde o princípio de todas as eras, quando nada do que é feito hoje tinha sido feito. Jesus estava lá. É isso que o Evangelho de João diz no seu capítulo 1. Então a primeira coisa que precisamos entender é que Cristo sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. É uma essência só, que se manifesta eternamente na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Assim é o mistério da Trindade, que também nós acreditamos. E Cristo é a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, e um dia esta sabedoria, esta palavra se transformou num ser humano, e nasceu de uma virgem, dividiu a história, e entrou na minha história e na sua história, para que o seu sacrifício tivesse sido feito cabalmente. Mas esse sacrifício foi idealizado antes da fundação do mundo, diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20, diz que lá o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Como é que pode uma coisa dessa? Se o cordeiro nasceu num determinado ano, né? Jesus nasceu na Virgem, né? Celebramos o Natal, tem a Sagrada Família, o presépio, aquela coisa toda. Como assim ele foi imolado antes da fundação do mundo? Simples, querido. Nós cremos num Cristo que existe antes de todas as eras, porque Ele é Deus. Cristo é Deus. E Deus planejou o sacrifício de Cristo, porque sabia que o homem poderia pecar, e sabia que o homem de fato ia pecar. Então Deus, sendo bom, já providenciou na sua sabedoria, na sua eternidade. Então Deus, na sua atemporalidade, para Ele não existe tempo, não existe limite para o seu agir. Ele está num espaço de tempo que chamamos em grego de kairos, ou seja, é aquele espaço perfeito na eternidade. É diferente do espaço do relógio que eu e você temos aqui. Contam as horas, os minutos, sabemos que daqui a algumas horas vamos estar em casa, comendo alguma coisa, né? Com certeza, assistindo um filme, ou sei lá o quê. Então nós estamos presos no cronos, nós somos escravos desse tempo, esse tempo que conta as horas, esse tempo que faz com que a nossa vida envelheça, isso que faz com que tenhamos prazo de validade, isso é cronos, é cronológico. A eternidade não é percebida pelos nossos sentidos.
Porque a nossa mente, por causa do pecado, está totalmente vinculada a esse sistema de tempo que se passa. Então nós somos escravos do tempo, dos séculos. Então, o sacrifício do Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, na eternidade, foi planejado. Todo sacrifício realizado e prescrito na lei de Moisés, então, sempre apontava para este sacrifício, que já foi idealizado há muito tempo antes de tudo ser formado. É por isso que estes sacrifícios imperfeitos eram aceitos, porque não eram o sangue daqueles animais que tiravam o pecado. Aqueles animais simbolizavam aquilo que Cristo iria fazer mais tarde, mas cujo plano já tinha sido estabelecido há muito tempo antes. Então Deus, por misericórdia, por bondade, aceitava o sangue daqueles animais, que era uma tipologia de Cristo. Porque na verdade somente Cristo pode perdoar, somente Cristo pode salvar. Não há nada que possa fazer com que você seja salvo a não ser o sangue de Cristo. E esse sangue foi planejado desde a eternidade, dos tempos mais remotos. Então, para o caso de Adão ter errado, o sacrifício já estava planejado. E assim sabemos que Adão de fato caiu. Sabemos das consequências, sabemos então que a partir de Adão, todos recebem o pecado original, os corpos glorificados de Adão, de Eva, passam a ser modificados, decaídos, perdem a sua glória, a morte passa a rondar a raça humana e a terra foi amaldiçoada. Só que, queridos, junto com essa catástrofe toda, o próprio Deus fez uma promessa para aquela serpente. Ele falou que da descendência daquela mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus, glória a Jesus por isso. Então o homem já caído não pode oferecer nada de si mesmo que sirva em pagamento ao seu pecado. Por isso Deus não aceita, nem nunca aceitou e jamais aceitará sacrifícios de gente, sacrifícios humanos, como vemos em diversas religiões. Não há como um sangue humano, primeiro porque, por questão até de humanidade, isso é uma coisa grotesca, mas tirando o fato de acharmos grotescos sacrifícios de gente, sob o ponto de vista de Deus, esse sacrifício não tem valor nenhum, porque o sangue de uma pessoa decaída, sem merecimento, não pode salvar a si mesma. O meu sangue não salva nem a mim. Por isso não cremos em cobertura espiritual, cremos que podemos orar uns pelos outros, mas não cremos que há superpoderes, pastores superpoderosos que precisam estar cobrindo a vida das pessoas. Querido, a salvação é individual. O pastor só aponta o caminho, amém? O sangue de Cristo é aquele que nos cobre totalmente e detona todos os nossos pecados e pode nos levar para a eternidade com Ele. Então o homem não pode oferecer nada que seja de si mesmo para a sua salvação. E ao mesmo tempo, querido, Deus não pode quebrar uma lei que Ele mesmo estabeleceu. E Deus não é afetado pela morte, Deus não morre, né? Vemos aquele filme lá, Deus não está morto, uma metáfora, obviamente. Deus não morre. Então como resolver esse problema? Se o sangue do homem não pode resolver a si mesmo, e Deus não morre para que morra no lugar do homem, o que acontece? Como resolver esse problema? Então Deus, sendo justo por suas leis que não mudam, imutáveis, mas ao mesmo tempo sendo bom, como sempre dizemos aqui, Ele se fez homem, mas um homem perfeito, um homem sem pecado. Jesus Cristo nasceu sem pecado. Amém? E por meio do seu sangue, aí sim, Ele conseguiu reconciliar. Porque Ele era 100% homem. Ele pagou o preço que eu e você teríamos que pagar, mas não conseguiríamos pagar. E Ele morre. Mas por não ter pecado, Ele ressuscita ao terceiro dia. E um dia voltará para nos buscar. Louvado seja Deus por isso. Só que até que tudo isso ocorresse no mundo cronológico, como nós estamos falando,
A lei mosaica, a lei de Moisés foi entregue por Deus naquele monte, com os 10 mandamentos e com toda aquela prescrição. Não foi só os 10 mandamentos, Moisés recebeu um código gigantesco de leis. Mas, por quê? Porque isso foi antes do nascimento de Cristo na nossa história. Só que o sacrifício de Cristo já foi planejado antes da fundação do mundo. Então, nesse meio tempo, a lei de Moisés serviu para regular a vida das pessoas, do povo de Israel, para que o povo de Israel vivesse, para que o povo de Israel servisse como testemunho da justiça de Deus para as outras nações também. E ali prescreviam-se diversos sacrifícios a serem repetidos anualmente, ou a cada pecado cometido, ou a cada situação vivenciada. Mas a lei apenas revelava o pecado. Por quê? Porque o sacrifício tinha que ser feito no ano, e depois no outro ano, e depois no outro. Não era no sacrifício de um boi, pronto, esse boi aí já vai matar os pecados meus da vida inteira. Não, não era assim. Por quê? Porque sangue de touros e bodes não podem remover pecados. Tudo isso apontava para o Messias. O perdão que hoje nós temos com uma simples oração, era naquela época necessário. O derramamento de sangue, porque a palavra de Deus também diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas glória a Deus que se manifestou Jesus, e de uma vez por todas morreu por mim e por você, de uma maneira perfeita e acabada. Então, Cristo, o animal, o cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Assim como aquele cordeirinho não poderia ter mancha, nem defeito, nem ser manco, nem ter problema de pele, para que o seu sacrifício fosse aceito, não pelo seu próprio sangue, mas porque tudo isso era uma tipificação de Cristo. Cristo então é este cordeiro, sem mácula, sem mancha. A falta de defeito físico ou de mancha num cordeirinho animal era o apontamento para que Cristo viesse sem o pecado. A mancha no animal físico, na pele, simbolizava o pecado que Cristo não teria. Por isso todo aquele animal precisaria estar perfeitinho, bonitinho, para ser imolado. E Cristo então é o cordeiro sem pecado. Glória a Deus por isso. E esse sacrifício doloroso de Cristo também foi predito por Deus no jardim do Éden. Então ele fala para aquela mulher, para a serpente: olha, da descendência da mulher vai vir um que vai esmagar a sua cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Este ferirás o calcanhar está dizendo para a serpente vai cutucar este que vai pisar na sua cabeça, vai sofrer, mas o destino já está selado. Mais vale então, o mais poderoso é o esmagar do que a ferida no calcanhar. Cristo foi vilipendiado, foi cuspido, foi chutado, foi transpassado por lanças, enfim, foi esmagado pelo meu pecado e pelo seu pecado, mas venceu. A serpente até cutucou o seu calcanhar, ele sofreu bastante. Ele sofreu como homem mesmo, porque nesta terra ele era 100% homem, e tinha a essência de 100% Deus. A única pessoa no mundo, misteriosamente, que tinha a essência divina e a essência humana. Mas ali na cruz, ele sofreu como homem, até a última gota do seu sangue ser derramado, e cumpriu toda a profecia que estava sobre a vida dele. E a vitória de Cristo foi maior. Venceu a morte, não cedeu à tentação do inimigo, desce da cruz, e antes ainda, se prostre perante mim, que eu vou lhe dar o reino desse mundo, transforma essas pedras em pães, você está com fome. O diabo falou para Jesus, Jesus falou não, venceu usando a palavra de Deus, até o último minuto, obediente à missão que Deus lhe estabeleceu. Glória a Deus por isso. O seu sacrifício então foi perfeito. Ele venceu a morte e esmagou de uma vez por todas a cabeça de Satanás. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, neste primeiro momento, falamos que o sangue de Cristo então encerrou um sacrifício perfeito. Outra coisa que o sacrifício de Cristo
naquela cruz, o sangue de Cristo naquela cruz realizou um sacrifício substitutivo da nossa morte. Justamente por ser perfeito, justamente porque aquele sacrifício era o único possível de ser aceito por Deus, que é santo. Não imaginamos muitas vezes Deus, às vezes imaginamos Deus uma pessoa carrancuda, certinha. Mas na verdade não, querido, nós é que somos pecaminosos. O nosso padrão de moral, de conduta, de santidade é para baixo de zero. Cristo, Deus é um ser santo, eternamente santo, bom, amoroso. E diz a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então aquele que peca, pela lógica, deveria pagar pelo seu próprio sangue, com o seu próprio sangue, para satisfazer a ira de Deus e a justiça de Deus. O pecado do homem traz a ira de Deus. Paulo fala que antes de nós nos convertermos, éramos considerados filhos da ira. Imagina você ser um filho da ira de Deus. Cristo, Deus só nos ama por meio de Cristo, querido, porque nós não merecemos nada, nós somos absolutamente nada. Então, como o nosso sangue não pode, como nós dissemos aqui, satisfazer estes requisitos para Deus aceitar esse sacrifício, então, ainda que morrêssemos pelo nosso pecado, não resolveria o problema da remissão. Nosso pecado simplesmente seria talvez vingado, no máximo. Pecou, morreu, acabou. Mas não haveria perdão. Por isso, então, na lei de Moisés havia uma ritualização cerimonial do sacerdote. Então, o sacerdote, para entrar lá, para levar o sacrifício dos cordeirinhos, as pessoas levavam os animais, e o sacerdote levava até o templo. E o sacerdote tinha todo um aparato, colocava roupas especiais, aspergia sangue nas bacias, nele mesmo, não sei o quê, em vários lugares, porque tudo precisava ser coberto com sangue, tipificando o sangue de Cristo, que nos cobriria por completo, anos e anos mais tarde, na nossa história. Mas sempre lembrando, queridos, que tudo isso já foi planejado na eternidade. Então tudo isso era uma tipificação terrena de algo que já foi planejado, e no tempo de Deus, inclusive, já tinha até acontecido. A eternidade não é como o nosso tempo. A eternidade é linear, não existe agora, não existe ontem na eternidade. Na eternidade você vê o ontem, o agora e o depois acontecendo tudo junto. É algo que nós não conseguimos compreender. Então o sacrifício de Cristo, além de perfeito, ele foi substitutivo, porque o nosso sangue imperfeito não poderia cobrir o nosso pecado. Então Cristo cobriu em nosso lugar. Ele substituiu a nossa morte. Louvado seja Deus por isso. E outro ponto é que o sangue no Calvário encerrou um sacrifício definitivo. Glória a Deus por isso, né? Acabou aquela matança de animais todas que a gente vê na Bíblia. Por ser perfeito e substitutivo, então, o sacrifício de Cristo foi definitivo. Foi acabado, perfeito. Jesus bradou naquela cruz: está consumado. Não foi um grito de derrota, não foi um grito de tipo, pronto, acabou, morri. Não foi isso, querido, foi um grito de: está cumprida esta missão, o pecado da humanidade está pago. Louvado seja Deus por isso. O nosso preço foi pago, o sangue dele foi aceito. De uma vez por todas, Cristo pagou o preço da maldição do pecado que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida. E pagou para quem? Essa é a questão, né? Para quem Jesus pagou o preço? Uns vão dizer assim: Deus pagou para o diabo, porque a serpente entrou, enganou e deu legalidade para Satanás agir e vencer a parada por um tempo. Mas nós não entendemos assim, queridos. Jesus pagou ao próprio Deus o preço da nossa redenção, para satisfazer a justiça de Deus, que para aplacar a ira dele sobre nós. Deus não deve nada a Satanás, e nunca deveu. O homem que foi influenciado pela serpente e desobedeceu a Deus, o pecado do homem foi contra Deus,
e por isso precisou ser pago ao próprio Deus. Amém, queridos? Não pensemos nós que Deus deve alguma coisa para Satanás, de maneira nenhuma. Deus, sendo tão bom, e transborda em si mesmo, e se faz homem, mas não deixa de ser Deus. Paga como homem, e recebe o pagamento como Deus, e o nosso pecado passa então a ser anulado. Glória a Deus por isso. Estou dizendo do pecado de estado de rebelião contra Deus, o pecado original. É claro que nós pecamos, então por isso há pecado e pecados. O pecado é esse estado de rebelião, daquele que daquele que se afasta de Deus. É isso, o afastamento de Deus causado pelo pecado de Adão. É isso que Cristo pagou. E também cobre todos os pecados que nós cometemos. Por quê? Porque nós continuamos sendo seres humanos falhos. Então eu falo mal de alguém, então às vezes eu me iro além da conta. Às vezes um dos irmãos fere alguém, precisa de perdão, o outro precisa perdoar. Não somos perfeitos, não somos santinhos. Nós simplesmente somos alguém que conheceu a verdade que liberta. Mas nós não precisamos não nos contentar com essa verdade que liberta, mas levá-la às pessoas que estão morrendo sem Cristo. Amém, queridos? É também uma palavra de encorajamento. Esse sangue foi por mim, por você, mas por tantos outros que precisam ouvir essa mensagem. Não podemos deixar passar sem dizer isso, querido, sem tomar para nós a responsabilidade de pregar o Evangelho para essa gente que está morrendo. Então, Cristo pagou o preço da nossa redenção a Deus, o Pai Todo-Poderoso. E agora, queridos, vamos ver algumas promessas de Deus na sua palavra. Como o poder do sangue de Cristo se revela a nós. Veja, querido, algumas promessas de Deus na sua palavra. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não é alguma outra permanece. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, querido. Esse é o preço, essa é a promessa que vem junto com a sua salvação. Amém? Outra verdade é que somente nós somos salvos pela graça. Não há nada que a gente faça para alcançar a nossa salvação. Não é pelas nossas obras. Não é por você ser bonzinho, por levar cesta básica no asilo. Não é por você ajudar um mendigo na rua que você está ganhando créditos para ser salvo. Não é isso. Então eu não preciso fazer nada disso? Claro que precisa. Porque se você é um cristão transformado, aí sim você vai fazer mesmo. Mas a questão é um ponto de vista da causa e da consequência. As obras não nos salvam. Nós somos salvos para fazer as boas obras. É diferente. As obras para o cristão é um indício pelo qual você entende que ele é salvo, mas não a causa pela qual ele é salvo. O sangue de Cristo, então, é o que nos salva. Não é por obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. Outra verdade, a sua salvação e a minha salvação foi planejada na eternidade. Como nós já dissemos, o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Diz lá em Romanos 8, 29, os que antes conheceu, estes predestinou para ser conforme a imagem e semelhança de Cristo. Outra verdade, sua salvação te levará para a eternidade. Você vê como é interessante, o plano de Deus começa na eternidade. Deus sonhou com você, planejou você, a sua salvação na eternidade, e te levará para a eternidade com Ele. Tenha prazer na palavra de Deus. Tenha prazer em conhecer para onde você vai com Deus. Muitos se aproximam de Deus para conquistar coisas deste mundo. Estão enganando a si mesmos. Então a sua salvação foi planejada na eternidade e te levará para a eternidade. Porque Romanos 8,30 diz que aos que predestinou, Ele chamou, justificou e glorificou. Então Ele te glorificará também quando vier buscar a sua igreja. Isso também equivale a dizer que não há nada que deixemos de fazer para que Ele nos rejeite.
Amém? Cristo não vai te rejeitar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É outra verdade. Nem a fome, nem nudez, nem principados, nem potestades. Isso aí já quebra um monte de falsas doutrinas que a gente ouve. Que você precisa quebrar isso, porque a sua família foi ao fulano, ciclano, beltrano, seu avô, bisavô, tataravô, fez isso, fez aquilo. Querido, se Cristo te salvou, acabou. É um abraço. Tchau. Seu destino está selado. Não permita que nenhuma falsa doutrina tire essa certeza do seu coração. Nem principados, nem potestades, nem anjos, nem coisas do tempo presente. Então talvez essa luta que você esteja passando, talvez você esteja enfrentando, isso não vai te separar do amor de Deus. Nem coisas do presente, nem do que há de vir. Nem a vida, nem a morte pode te separar do amor de Deus, querido. A nossa morte física é uma passagem. É simplesmente uma ponte. A morte não pode te separar do amor de Deus. Glória a Deus por isso. E o Senhor está ministrando aos nossos corações nesse lugar. No esconderijo do Altíssimo, se você estiver lá, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Isso é uma promessa. Quem está no esconderijo do Altíssimo? Aquele que tem Cristo como a sua rocha, como a rocha da sua salvação. Por isso, se você foi salvo pelo sangue de Cristo, não há maldição a ser quebrada em você. Creia nisso, querido. Aleluia. O sangue de Cristo despedaçou qualquer plano do diabo na sua vida. No momento onde você foi alcançado pela graça, o inimigo passou a não ter mais propriedade sobre a sua vida, e nem a requerer, direito de requerer nada sobre o seu sangue. O preço já foi pago. E o melhor de Deus não está por vir, já veio. Cristo Jesus já se manifestou. Um dia voltará, mas o destino do eleito já está traçado. E o destino de Satanás também já está traçado. É o lago de fogo e enxofre. Ele tenta os crentes. Ele anda ao nosso derredor tentando nos tragar. Ele lança os seus dardos inflamados contra nós. Ele tem astutas ciladas contra nós. Mas, querido, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 18: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Mas permaneça firme, porque você pode cair na cilada. É claro, o inimigo espreita, o inimigo lança dardos, lança cilada. O inimigo não pode tocar a sua vida, mas pode ancorar a sua vida espiritual. E Cristo não quer somente te salvar, Ele quer que você tenha uma vida junto com Ele nesta terra, de santidade, de amizade, uma vida plena da presença de Deus. E todas essas coisas que o inimigo coloca, quando nós caímos, nós atrasamos as nossas vidas, nós ancoramos as nossas vidas. O Senhor está falando conosco. Eu não sei aquilo que te aflige, eu não sei aquilo que tem sido lançado contra a sua vida, mas Deus não quer ver você ancorado. E não estou falando assim de coisas de sucesso profissional. Deus não quer ver você ancorado, então siga em frente, você vai ser bem sucedido. Não é disso que eu estou falando. Eu não creio nesse tipo de evangelho. O evangelho é para todos, é para o pobre, para a viúva, para o empresário, para a criança, para todo mundo. O que eu estou falando é que Cristo não quer ancorar a sua vida. Cristo não quer que você esteja ancorado no pecado. Uma âncora é aquilo que faz um navio ficar no lugar, parado. Imagina um navio daquele tamanho, no mar, no oceano, um barco grande. Alguns pecados na nossa vida são âncoras, e precisamos nos livrar. Peçamos nessa noite ao Espírito Santo para nos revelar, nos abençoar, nos libertar. Em Cristo o preço já foi pago, mas há algumas atitudes que temos que ter. Só que o diabo já está derrotado, em nome de Jesus. Amém, queridos?
são essas verdades que o Senhor ministrou aos nossos corações, para compartilharmos juntos. O sangue de Cristo foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício substitutivo e foi um sacrifício definitivo. Não há mais sacrifícios a serem feitos, nem de animais, nem de dinheiro. Não há sacrifícios financeiros a serem feitos para você ser abençoado. Isso é mentira, isso é falsa doutrina. Contra isso, nós sempre vamos nos posicionar contra. O Senhor deseja salvar e deseja te levar para a eternidade. Vamos orar. Feche seus olhos. Há uma presença de Deus neste lugar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, essas verdades que nos fazem seguir adiante. Há tanta coisa que pregam para nós, há tanta coisa que falam, há tanta coisa que a gente ouve, que nos deixa com medo de prosseguir, que nos deixa com dúvida. Querido, não tenha dúvida da sua salvação. Se Cristo morreu por você, verdadeiramente você pode ser livre. Livre. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque hoje o Senhor falou conosco sobre o teu sangue. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue é precioso, é maravilhoso. Diz a tua palavra que o teu sangue fala mais alto do que o sangue de Abel. O teu sangue é um sangue inocente, sem pecado. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor morreu por nós. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor pagou algo que nós jamais conseguiríamos pagar. Não há dinheiro nesse mundo que pague a nossa salvação. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados. Obrigado porque o pecado maior da separação de Deus o Senhor já pagou. Mas nesse momento nós nos arrependemos de pecados cometidos, pecados não confessados muitas vezes, Senhor. Toca nos nossos corações, Pai. Queremos confessar os nossos pecados para sermos sarados, para sermos livres. Não queremos ancorar a nossa vida espiritual. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado pela tua salvação. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor vai voltar, vai nos buscar. Nos dê, Senhor, intrepidez, sabedoria, nos dê responsabilidade para levar esta palavra adiante. Senhor, em nome de Jesus. E se há alguém titubeante na tua palavra, na tua casa, no teu evangelho, Senhor, em nome de Jesus, traga uma certeza, traga uma firmeza, Senhor, nesse coração. Em nome de Jesus, Pai. Seja por coisas do mundo, seja por atrativos dessa vida, ou seja, sei lá, por qualquer outra dúvida colocada pelo inimigo nas mentes. Senhor, derrama da tua certeza, derrama, Senhor, da firmeza que podemos ter na rocha da nossa salvação nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, salvar vidas essa noite. Obrigado, Senhor, porque em Ti temos a certeza, de que o nosso pecado foi perdoado. Em nome de Jesus.